Esse tema, a eleição presidencial, inclusive, foi o tema central na conversa que Flávio Bolsonaro teve com seu irmão, Eduardo Bolsonaro, uma conversa que tiveram durante a viagem do senador aos Estados Unidos. Segundo informações do jornal O Globo, a conversa entre eles foi marcada por sintonia e convergência, principalmente quando a pauta foi a anistia. O deputado e o senador defendem o perdão amplo, geral e irrestrito, mas Eduardo teria deixado claro que ainda está cedo para qualquer tipo de escolha do gênero e que o momento é de menos críticas entre aliados e mais união da direita. O Cristiano Beraldo, quero a sua opinião sobre essa conversa entre os irmãos Bolsonaro, falando justamente de eleições 2026 e ali concluindo por uma união da direita. Como é que você vê, hein, Beraldo? Tem que fazer aquele símbolo do coração com as mãos, né? Vamos unir a direita. A essa altura, depois de tudo que aconteceu, agora a preocupação é unir a direita. É um discurso muito bonitinho, a gente tem que reconhecer. E assim, Kobayashi, óbvio que quando você tem dois irmãos que estão na política, ambos estão, né, só tiveram praticamente esse trabalho ao longo da vida, estar na política em razão dos votos que seu pai, Jair Bolsonaro, conseguia transferir a ambos, eles têm que estar unidos nesse momento para fortalecer o nome da família Bolsonaro. Eles dependem disso. Entretanto, se você olha a estratégia de cada um, elas são estratégias muito diferentes. Enquanto Eduardo Bolsonaro foi por tudo ou nada, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, atuou ali junto com o governo norte-americano para impor sanções e dar uma resposta a tudo que estava acontecendo ao Brasil, e ele foi bem sucedido nisso, mas o remédio aplicado, que foi a aplicação de tarifas excessivas, quer dizer, colocou o Brasil, que estava no patamar mais baixo das tarifas norte-americanas, colocou o Brasil no patamar das tarifas mais altas. Isso foi um soco no estômago de uma série de empresários brasileiros, muitos dos quais apoiaram Jair Bolsonaro, fazendo campanha, ajudando e tal. Então, a estratégia de Eduardo Bolsonaro começou a criar uma cisão, porque, na verdade, você tem pessoas que estavam no Brasil, empresários, que estão tendo que lutar num país altamente inseguro, com taxa de juros altíssima, um governo que cada dia fala uma bobagem, dificulta ainda mais a vida do empresário, numa legislação trabalhista draconiana, absurda, que impede as empresas de gerarem emprego como deveriam. Então, já é tão difícil, e aí você tem uma articulação para punir essas pessoas através de tarifas. Tarifas que, convenhamos, não serviu para aliviar a caneta do Supremo Tribunal Federal na hora da condenação de Jair Bolsonaro. Então, a estratégia de Eduardo Bolsonaro foi a estratégia do quanto pior, melhor. Vamos ver se em algum momento o jogo está tão ruim que a gente precisa zerar a pedra, precisamos começar de novo. Só que isso não aconteceu e não há nenhum indicativo de que isso vai acontecer. Ao contrário, antes da ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, o fato é que o governo Lula estava numa descendente de popularidade e Tarcísio de Freitas, o candidato, então, que deveria ser apoiado por Jair Bolsonaro, já que Jair Bolsonaro está inelegível em razão da reunião com os embaixadores, ainda presidente da República, e agora está condenado a 27 anos de cadeia. Eles costumam comparar a situação de Bolsonaro com a situação de Lula, mas Lula cumpriu quase 2 anos de cadeia antes de ser solto, graças ao voto de um ministro indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, depois da manifestação do próprio Eduardo, dizendo que Lula solto era muito melhor. Então, essa série de posicionamentos de Eduardo Bolsonaro, sempre desafiador, né? A gente fecha o Supremo Tribunal Federal com cabo e com soldado, né? Muito melhor o Lula solto. Ele sempre tem uma bravata para fazer. Deu no que deu. Então, ele tem um estilo muito mais barulhento, ao passo que Flávio Bolsonaro está preocupado com a reeleição dele para o Senado. Está trabalhando para pavimentar a sua reeleição para o Senado, que acredito que deva acontecer, não vou dizer com facilidade, mas ele deve conseguir essa reeleição sim. Então a preocupação dos dois são bastante diferentes, mas a comunicação para fora depois desse encontro, obviamente, foi como deveria ser, uma comunicação vendendo união.